18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, ajude-me a ajudar a estas milhares de pessoas que param tudo agora para falar contigo. Muitas delas envolvidas por um medo, dominadas por um medo. E o medo é um espírito, é um encosto. Essa pessoa tem medo de nunca ser feliz no amor, medo de nunca se casar, constituir família, ter um lar. Esta pessoa tem medo de nunca conquistar nada na vida, ter a sua casa própria, viver uma vida de qualidade. Desde a infância, desde a adolescência, a vida adulta desta pessoa é precária em todos os sentidos. Esta pessoa tem medo de nunca ser feliz, por isso tem pensado na morte. Mas agora eu peço, Espírito Santo, usa a minha voz e arranca esse encosto do medo. Espírito do medo, eu te repreendo. Solta a mente dela, solta o coração dele, saia deste corpo agora, seja ele católico, espírita, evangélico, judeu, testemunha de Jeová, muçulmano, ateu, rico, pobre. Solta ela, solta ele, encosto, pois eu declaro, meu Pai, esta água consagrada, pois o Senhor deu a vida por todos nós na cruz, no Calvário, e o Senhor ressuscitou dentre os mortos para nos livrar, perdoar e salvar. E você que crê, diga: eu creio. Então beba, porque ainda que você não creia, eu creio por você. Pode beber e receba agora o livramento. O espírito do medo e a dor, o vício, a perturbação, diga: saia! Em nome do Senhor Jesus, e não volte nunca mais. Meu Pai, receba esta vida, essa pessoa que toma a decisão de se batizar nas águas, aí agora ela está no hospital, está no presídio, em casa, no carro, no trabalho, não importa o lugar, mas ele diz: eu vou me batizar, porque eu quero sepultar a minha velha vida, porque eu quero viver em novidade de vida, uma vida nova, pensar diferente, falar diferente, agir diferente, viver diferente. Então receba esta vida, pois em tuas mãos eu entrego a todos, determinando que sejam, meu Deus, salvos. Batize com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram batizados, pois em tuas mãos eu entrego a vida de todos nós. E você que concorda, diga amém. Graças a Deus. Meu amigo, chegou a hora de você tomar a decisão de sepultar a velha vida. E juntamente com essa velha vida irá todo medo também ser sepultado. Após a reunião do encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão, você vai receber uma bata como esta para sepultar a velha vida. O Senhor Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Você crer? Se batize e você será salvo. A unção com óleo sagrado é como acender uma luz na escuridão. Quando o usamos com fé, chamamos a atenção de Deus. Nos 4 domingos de fevereiro, usaremos este elemento para cada área da sua vida. Neste domingo, 21 de fevereiro, será a unção para a cura. Leve consigo o frasco para ser colocado uma gota de azeite. Você ungerá o local da enfermidade e as pessoas que sofrem com alguma doença. E estaremos determinando um milagre pela fé. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é José Alberi Pereira Júnior, sou empresário,
vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava. De alguma forma, dentro da minha vida, eu me via num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, em meio de bebidas, de cigarros, de drogas. E quando eu chegava no meu quarto para dormir, e eu me arrependia, falei, nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite. Tudo que era para acontecer de errado, naquele momento acontecia, brigas. E fui vivendo nesse período da minha adolescência. Conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela. E era muito conturbado, eram muitas brigas, mesmo eu gostando da moça, a gente brigava demais. E foi nesse momento que eu comecei a pensar, precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade para mim, porque do jeito que eu estava vivendo, brigas, bebidas, baladas, não estava me completando. Então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe já frequentava as igrejas, eu já estava observando elas e eu comecei a frequentar. Nisso que comecei a frequentar, eu comecei a perceber, aquela palavra vinha ao encontro à minha necessidade, que eu tinha que largar o erro, que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus. Então eu tive que abrir mão para agradar a Deus do meu relacionamento, do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha prepotência. Quando eu falei, eu tenho que mudar a minha vida. Eu decidi me batizar, lembro do dia do meu batismo nas águas, abri mão de tudo que eu tinha. Eu me batizei dia 20 de novembro de 1998. Pensei realmente fato de eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu me identificava, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro, as canções que eu via na igreja, aquelas pregações que o pastor, o bispo pregava nas reuniões, eu ficava meditando naquelas palavras. E eu pensava, puxa, eu preciso ter o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, comecei a me envolver ali, porque eu viajava sozinho, então não tinha ninguém para chamar minha atenção. Eu lembro que em certo ponto da minha vida, quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus, eu tive uma consciência muito grande que quando eu tomei a decisão, a única pessoa que poderia me ajudar era Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, veio uma vontade de falar de Jesus, convidar as pessoas para conhecer a igreja, para as pessoas verem o amor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo. Eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 1998, dia 27 de 11 de 1999, eu estava casando. Eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída. Cheguei na igreja todo angustiado. Cheguei na igreja drogado. Cheguei na igreja vazio. Cheguei na igreja todo endividado. Cheguei na igreja desprezado pela sociedade. Após eu ter recebido o Espírito Santo, eu sou um bom marido. Eu tenho algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por ele, cuidado com eles, vejo que eles veem algo diferente em mim. Hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados, quer dizer, a minha vida não me falta nada, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma escola da fé, é onde que você aprende a manifestar a fé. Você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas lutas, umas batalhas, mas aquela fonte de energia, né? aquele espírito que é passado, você consegue enfrentar barreiras, consegue enfrentar as dificuldades, as lutas, as perseguições, né? Às vezes quando vem uma perseguição ou uma injustiça, aí parece que você fica mais forte ainda, quer dizer, é algo
que alimenta a minha fé diariamente. Você reconhece que tem que mudar, você precisa mudar. Você é uma pessoa que já se envolveu com vícios, drogas, baladas, relacionamentos frustrados. Tudo na sua vida é fracasso, é derrota, é dor, decepção. Quem é que tem que mudar? As pessoas, as circunstâncias ou você? Responda, por favor. Meu amigo, a mudança começa em nós. O José entendeu isso e ele decidiu: eu vou me batizar nas águas, eu vou sepultar a velha vida, porque eu vou começar a viver uma vida nova. E aconteceu. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Traga o frasquinho com azeite que você recebeu no último domingo de janeiro. Se você não receber esse frasquinho na Igreja Universal, neste domingo, a partir das 17 horas, na entrada do Templo de Salomão, nós vamos colocar a gota do milagre sobre o alto da sua cabeça. Por que nós vamos lhe ungir? Ungir-se com um óleo sagrado ou consagrado a Deus é o mesmo que poder falar em meio a bilhões de pessoas mudas. O José hoje pode falar da felicidade, da realização, da salvação. Hoje ele pode falar entre bilhões de mudos, porque ele recebeu o Espírito de Deus. Quando a gente se unge com óleo consagrado, a gente recebe saúde, sabedoria, força. Você vai ser ungido com este óleo para que Deus opere o milagre físico, se você necessita de cura, saúde, mas, sobretudo, para que Deus opere o milagre espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. Era difícil para mim me expor, de estar ali, de conversar com as pessoas, de servir. Eu tinha muita vergonha, então eu ficava todo momento me escondendo, tentando fazer coisas que não me deixassem tão em evidência com as outras pessoas. Meu nome é Tatiana Albuquerque, eu sou psicóloga, trabalho com avaliação clínica para o trânsito. Muito pequena ainda, meus pais sempre me incentivaram a estudar, porque como os dois não tiveram nem ensino médio completo, eles queriam que eu tivesse estudo. Então eles me incentivavam a buscar estudar, a aprender. Na escola eles exigiam boas notas. E aí eu ia muito pelos conselhos, mas eu mesmo de mim não tinha muita direção e discernimento do que priorizar, do que considerar mais importante. Eu ia estudando porque era o que eles me ensinavam, mas não partia de mim. E aí eu fui colocando outras prioridades. E também eu via muito mau exemplo do meu pai dentro de casa, e eu tive muitos conflitos familiares. E nesse momento que eu me desestabilizei com a minha família, totalmente desestruturada, eu decidi ir morar com a minha tia. E lá eu precisava trabalhar, porque as condições eu queria ajudar de alguma forma, né? E aí eu comecei a trabalhar de garçonete, numa lanchonete. O salário era muito pouco, eu recebia por dia, não era uma coisa fixa. E o que eu recebia mal dava para ajudar na casa com a minha tia, era insignificante o valor, que acabava pagando um café ou alguma coisa assim. E eu não tinha perspectiva do que fazer, porque eu não tinha estudo, tinha acabado de sair da casa dos meus pais. E eu não tinha nenhuma estrutura, nenhuma ideia do que fazer. E ali eu vi o meu fundo de poço, eu achei que eu não tinha valor, eu não via valor em mim também. Isso me prejudicava muito, eu era muito insegura, porque eu não acreditava em mim, eu não acreditava em mais nada. Eu queria acabar com a minha vida, porque eu não tinha mais esperança de nada. Aí nessa lanchonete que eu estava trabalhando, eu conheci um amigo e eu contei para ele sobre o que eu estava vivendo, sobre as dificuldades que eu estava passando, e ele falou de um lugar que poderia mudar toda a situação da minha vida. E aí eu falei, eu quero ir nesse lugar, eu quero conhecer. E aí eu aceitei o convite e aí eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a forma com que o pastor pregava no altar. Porque eu vim de outra denominação, meus pais eram católicos, então eu aprendi pouco da Bíblia, eu sabia muito pouco sobre Deus, quase nada. Para mim, Deus era algo muito distante. E quando o pastor falou de Deus de uma forma tão simples, que eu podia me relacionar com Deus, que eu podia ter uma comunhão com Deus verdadeira, de ter Deus como meu pai, como meu amigo, uma pessoa íntima, ali abriu a minha visão espiritual. Eu consegui enxergar que a minha vida estava daquele jeito porque eu não tinha prioridades e eu não colocava Deus em primeiro lugar. E
E colocar Deus em primeiro lugar não é só da boca para fora, mas é com as minhas atitudes, de ter um compromisso com Ele. E eu vi como ter esse compromisso com Deus, porque eu não sabia nem quem era Deus. E o pastor pregando de uma forma tão intrépida, tão corajosa, tão assim, natural. Não era uma coisa que parecia que a pessoa estava lendo, ou uma coisa bem cansativa, metódica. Não, era uma coisa que transmitia vida para mim. E eu entendi quem era Deus. E eu quis mais do que tudo me relacionar com Ele, porque eu sabia que a resolução dos meus problemas, e não só isso, uma vida de verdade, dependia disso, de eu me entregar a Deus e colocar Ele como o centro da minha vida. Porque é uma prova, eu não estou falando só, eu estou mostrando para o Senhor a minha fidelidade. Eu colocar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima das minhas necessidades, acima de outras pessoas, eu ali estava provando para Deus que Ele era o primeiro na minha vida. E foi muito legal porque depois que eu tomei essa atitude de estabelecer as prioridades na minha vida, de colocar Deus como o primeiro, Ele mesmo foi resolvendo tudo. Foi muito forte porque as portas que antes estavam fechadas e que eu tinha muito esforço para conseguir uma coisinha pequena, Deus foi abrindo os caminhos. Eu passei na faculdade, eu não paguei faculdade, eu consegui bolsa integral. Aí as portas foram se abrindo de estágios, que eu comecei a fazer um estágio na área que eu trabalho hoje. E Ele me deu muito mais do que eu pedi para Ele. Realmente, o que está escrito é verdade, que as portas do céu se abrem e as bênçãos sem medida nos alcançam. E é uma coisa que acontece natural, não é um desgaste, você não precisa sofrer para acontecer. O próprio Deus vai fazendo chegar nas tuas mãos. Eu consegui conquistar meu apartamento, um carro, um casamento. Então, a vida com abundância não se refere só à vida financeira, mas toda a nossa vida, na vida amorosa, na vida familiar. Hoje eu tenho um outro relacionamento com os meus pais, então tudo muda. A partir do momento que a gente coloca as prioridades no lugar delas, aí tudo muda. Deus abençoa de uma forma muito maravilhosa. Você é uma pessoa que se esforçou para concluir os seus estudos, ter o seu diploma, a sua formatura. Você é uma pessoa capacitada, mas amarrado. Como é que é? Capacitada, formado, mas amarrado. Por quê? Porque você não honra Deus em primeiro lugar. A Tatiane estava amarrada, mas quando ela começou a honrar a Deus em primeiro lugar, a provar a palavra de Deus, Deus então começou a abençoá-la economicamente. Se você serve a Deus em primeiro lugar, Ele te faz forte. Ele fez a Tatiane forte. Ele quer fazer você forte, mas não para resistir à miséria. Ele quer que você seja forte para honrá-lo e desfrutar de uma vida de qualidade. A exemplo dela e do seu esposo, hoje casada, casa, carro, um trabalho, uma formação, onde ajuda outras pessoas. Deus quer fazer isso com você, meu amigo. Tome a decisão de provar a palavra de Deus, de honrá-lo em primeiro lugar. Ele não irá lhe decepcionar. Eu sou Rodrigo, tenho 40 anos, sou cabeleireiro. A minha infância foi complicada, né? Eu tive bastante problema de saúde, sempre tive pavor de escuro, porque eu ouvia vozes, via vultos, né? E até então não entendia o porquê, né? Só que nesse período, né, sempre havia uma senhora em que orientava a minha mãe, principalmente, né, em dizer que a igreja era uma saída, né? Só que nesse mesmo período, né, em que a minha mãe recebia essas orientações dessa senhora, a gente também ouvia falar muito mal da Igreja Universal, né? Que era uma, inclusive, que essa mesma senhora falava, né, para minha mãe não frequentar. Eu cresci, né, praticamente com essas duas orientações, né, de que havia necessidade de buscar a Deus, como também que a Igreja Universal não seria esse lugar que eu encontraria Deus. Resisti especificamente recorrer à Igreja Universal. Foi quando, com 25 anos, eu tinha uma vida sentimental, tinha um casamento completamente destruído. Eu tinha uma vida financeira muito complicada, né? Eu passava necessidade realmente. Na época eu me identifiquei com uma determinada denominação, fui obreiro dessa denominação durante 2 anos e meio. Havia um pastor nessa igreja que tinha sido, por um pouco de tempo, obreiro da Igreja Universal, né? Só que esse pastor falou: cara, eu vou emprestar um livro para você. Falei: tá, claro, né? Vai acrescentar algo, né, para minha fé, eu aceito, né?
Ele falou, só que esse livro foi escrito pelo bispo Edir Macedo. E aí eu, sinceramente, não gostei muito, mas era uma pessoa de muita consideração por mim, eu gostava muito dele. E eu aceitei ler. A linguagem desse livro veio de um encontro, assim, muito... Uma linguagem, assim, impressionante. Eu me identifiquei muito com aquilo. Ao começar a ler esse livro, eu pude perceber que realmente eu estava muito errado. Meu conceito, meu preconceito para com a Igreja Universal, especificamente o líder, né, o Bispo Macedo, eu, sinceramente, fiquei até envergonhado do que eu pensava, como até mesmo do que, às vezes, eu comentava com outras pessoas sobre a Igreja Universal, né? E me alimentei daquele livro, Orixás, Caboclos e Guias, né? Foi um livro, assim, que eu li nesse período, li várias vezes, outras depois. Sempre que eu tenho oportunidade, leio esse livro, porque foi um livro que me ajudou muito. Eu fui numa segunda-feira. A primeira reunião, eu criei, né, uma expectativa do que todo mundo falava realmente, né, de que os pastores iam pedir tudo que eu tinha, que iam fazer lavagem cerebral, né, só que foi tudo muito diferente do que eu pensava, né. Ao início da reunião, o pastor disse o seguinte: antes de começarmos a reunião, eu preciso fazer uma oração para que vocês fiquem bem. Eu preciso que vocês estejam prontos para ouvir e receber aquilo que vai ser pregado. E aquela palavra foi muito para mim, porque eu ainda estava em dúvida. Só que a partir do dia que eu pisei, né, na Igreja Universal e ouvi essas palavras, como todo o conteúdo dessa reunião, eu busquei a direção da denominação que eu frequentava, disse a ele que havia participado de uma reunião na Igreja Universal e que naquele momento eu havia decidido frequentar a Igreja Universal. A partir desse dia, o que tem acontecido na minha vida é que realmente Deus tem me abençoado durante todo esse tempo que eu tenho participado da Igreja Universal. Hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida financeira abençoada. Nós estamos, né, eu e minha esposa, a gente está realizando a conquista de estar terminando, né, a construção da nossa casa. Deus tem abençoado para que a gente seja bem-sucedido, tanto eu como ela, que é da mesma fé. Bom, para as pessoas que têm preconceito como eu tinha, eu posso afirmar que eu tomei uma decisão ideal para a minha vida. Eu preferi conferir de perto. E foi justamente aí que eu pude confirmar que tanto eu como todo mundo que falava mal, que perseguia, como também a gente via, né, internet, emissoras de TV que ou faziam chacotas ou desenvolviam, né, matérias para criticar e perseguir a igreja. Eu posso dizer que a Igreja Universal é uma essencial para a minha vida. A Igreja Universal para mim é uma família. E eu posso dizer que o Deus, né, que eu fui orientado a procurar, né, que seria o único que pudesse resolver os meus problemas, esse Deus eu encontrei na Igreja Universal do Reino de Deus. Você está aí agora como o Rodrigo, ouvindo vozes, vendo vultos. Você que sempre ouviu falar mal da Igreja Universal, mentiras, fake news, e você é preconceituoso e ainda acha que a Igreja Universal não é uma igreja, porque você ouviu outros que são sectários, mercenários, falarem mal de um trabalho, de uma obra que é realizada pelo Espírito do Deus vivo, por meio da sua palavra. Mas o Rodrigo se libertou. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. E ele foi na Igreja Universal, tirou as suas próprias conclusões e hoje está aí, liberto, transformado, se batizou nas águas, quer dizer, ele sepultou a velha vida e recebeu o Espírito Santo. E está bem,
prosperando. É isso que Deus quer fazer com você. Coloca de lado o preconceito, o orgulho, a religião, a sua posição social e busque, meu amigo, a salvação, porque não tenho ânimo para nada, é o que você está afirmando. Esse desânimo, essa falta de energia, de força, de segurança, é a ausência do Espírito Santo. Você não tem ânimo para nada porque lhe falta o Espírito de Deus. Mas você tem uma igreja, você tem uma religião, você tem uma família, você tem um diploma, você tem uma formação, mas você não tem a Deus. Meu amigo, preste atenção. Domingo, às 18 horas, no Encontro com o Espírito Santo, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Você deve chegar cedo para receber a unção com a gota do milagre. Traga o frasquinho, você que já esteve aqui no domingo, no último domingo de janeiro. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa, e mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças